Olá, boa noite. Espero que vocês todos estejam bem. E hoje eu queria fazer uma reflexão sobre o abismo. Muitas vezes a gente flerta com o abismo, com o vazio, com a falta, com o vácuo. E a gente não sabe muito bem explicar o que está acontecendo. E a gente não vê significado naquelas relações. A gente não vê conexão, a gente não vê afetividade, a gente não vê tesão. E isso acaba complicando a nossa relação com o mundo, com a gente mesmo, com os nossos projetos, com as nossas potencialidades, com tudo. Então, quando a gente está com esse abismo ali na beira do abismo, a gente acaba tendo muita dúvida, muita insegurança, muita incerteza, muita inexatidão. A gente fica confuso, a gente fica perdido. E muitas vezes a gente se joga nesse abismo. Óbvio que eu estou falando de uma maneira abstrata. E a gente acaba caindo. E a gente acaba caindo por muito, muito tempo. E a gente muitas vezes não percebe como cair nesse abismo prejudica todos os momentos que a gente tem na vida. Quando a gente está caindo, a gente às vezes não vê pessoas da família, pessoas que são amigos, outros profissionais, outras potencialidades ali de conexões, de rede de apoio, outras conexões com coisas e afazeres e situações que poderiam fazer essa queda dentro desse abismo ser interrompida. E aí quando a gente está caindo, muitas vezes a gente bate no fundo e muitas vezes a gente acha que é o fundo, às vezes tem mais ainda para cair. Mas quando a gente chega em algum patamar dentro desse abismo, que muitas vezes a gente flerta e muitas vezes a gente cai, a gente se pergunta, nossa, o que existe? Porque quando a gente está lá dentro desse abismo, dentro desse buraco, a gente não consegue enxergar o que existe fora desse abismo, desse buraco. E aí as coisas ficam muito nubladas, muito escuras, muito obscuras. E isso tudo precisa que a gente olhe para a gente com carinho quando a gente está dentro dessa situação. E o que acontece quando a gente começa a olhar em volta e só vê abismo e só vê um vazio? A gente tem a nossa motivação para tentar sair dessa situação. E muitas vezes acontece que depois que a gente consegue perceber que a gente está numa situação difícil, a gente tenta e não consegue ver uma saída e uma solução. E o que eu, com os meus anos de experiência dentro de psicologia, posso dizer de uma maneira breve que ajuda a gente a superar essa situação e esse dilema? É o movimento. A gente precisa, quando a gente vê que a gente está numa situação difícil, continuar em movimento. Porque muitos e muitos momentos da nossa vida a gente se entrega para situações em que são difíceis e são complicadas e complexas e a gente acaba não exercendo um controle sobre elas ou uma tentativa de controle sobre elas ou pelo menos uma análise de como a gente gostaria de ter controle e não tem, ou uma possibilidade de exercer o mínimo que seja de participação na nossa própria vida. Quando a gente está dentro desse abismo e a gente começa a subir, escalar essas paredes desse abismo, desse buraco, a gente começa a perceber que a gente tem muito caminho pela frente. Porque a gente vai ter que analisar muito tudo que a gente caiu para poder reconstruir algumas situações e voltar a ter algum olhar positivo sobre tudo isso que acontece. Então imagina comigo que a gente está lá flertando com aquele abismo que está ali a um passo de distância e em algum momento a gente se joga e a gente acaba tendo ali momentos de queda que duram dias, semanas, meses, anos, décadas. E em algum momento a gente vê alguma coisa ou a gente se dá conta, num estalo mesmo, que a gente precisa fazer algo e a gente precisa modificar tudo aquilo que se estabelece e a gente quer que aquilo tudo se modifique. E aí a gente começa a subir. Um braço para cima, uma perna apoiada, um movimento em ascensão. E aí a gente passa uma semana, duas, três, um mês, um ano, e a gente olha em volta e por mais que a gente tenha subido, às vezes a gente vai olhar para o lado, para o outro e vai se sentir no abismo. E isso não quer dizer que a gente não tenha avançado. Isso quer dizer que algumas questões nossas são muito complexas
e que talvez a gente vai ter que lutar com elas uma vida toda. O bom é que a gente tem uma vida toda para poder lutar contra as situações que para nós são difíceis e são complexas. Então, a dica mais importante e preciosa que eu posso dar é em relação ao movimento. Necessitamos de continuar no movimento para que em algum momento a gente consiga colocar a mão na beirada desse abismo novamente e ascender para fora desse buraco, que muitas vezes podem ser qualquer situação. Então, vão ter pessoas que vão entrar nesse abismo e nesse buraco e nesse turbilhão de sentimentos e sensações por conta do término de um relacionamento. Vão ter pessoas que vão entrar nesse abismo por conta de luto. Vão ter pessoas que vão entrar nesse abismo por conta de quão conturbadas as vidas delas são. Vão ter pessoas que vão entrar nesse abismo por conta do uso de substâncias. Vão ter pessoas que vão entrar nesse abismo por conta do luto, de pessoas ou de coisas que elas acabaram perdendo. Vão ter pessoas que vão entrar nesse abismo por conta de não aceitação de si e acabam se jogando nessas falsas promessas de parar de sentir por fugir, por se esquivar de estar numa situação. Então é necessário a gente ter movimento, a gente ter enfrentamento, a gente ter a paciência, que eu comentei em alguns dos vídeos anteriores, a gente ter a tenacidade e a gente ter esperança e comprometimento. Tudo que eu posso garantir para você é que o movimento vai te trazer a capacidade de olhar para você mesmo com bastante carinho e com bastante esperança. Com esse comprometimento, com esse movimento de ascensão, com essa posição de não desistir de si próprio, em algum momento você vai sentir de novo a brisa que está para fora desse abismo, você vai ver as cores, você vai ver a luz. E aí você vai poder escolher para onde que você ruma depois que você sair desse abismo. Isso não quer dizer que o abismo some, isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que vai ser rápido. Muito longe de outras práticas que existem em relação a auxílio e ajuda, a psicologia trata com a realidade. E a realidade muitas vezes é dura, a realidade muitas vezes é amarga, e a realidade muitas vezes é difícil de ser conectada com algo que dê outro significado para ela própria. Mas isso não quer dizer que é impossível, isso não quer dizer que a gente não consiga. Isso quer dizer que quando a gente conseguir, a gente vai dar valor para isso, porque a gente entendeu todo o percurso que a gente passou, que a gente deu totalmente o nosso tempo e a nossa energia de uma maneira complexa e completa para nós. E a gente conseguiu fazer um ciclo poder dar para a gente um resultado que a gente esperava. Então, apesar dessa conversa minha ser muito reflexiva e não ter um ponto em que a gente consegue, de uma maneira clara, olhar e começar a seguir, a gente tem um ponto que é essencial: o movimento. Se movimente, não deixe que as coisas se apaguem e que elas simplesmente continuem como estão. A gente tem que, em algum momento, conseguir, de pouquinho, em pouquinho, olhar para a gente e possibilitar que a gente mostre o nosso potencial. E quando a gente está dentro desse abismo, subindo, a gente não pode jogar mais peso nas nossas costas para continuar subindo. Então, quando a gente se critica, quando a gente coloca pressão, quando a gente inferioriza o nosso esforço e quando a gente olha ao redor e fala que a gente não vai ser capaz de modificar aquela situação, por qualquer motivo que seja, a gente está tentando subir o abismo de uma maneira olhando para baixo. E aí quando a gente acha que a gente está subindo, a gente só está descendo, preso à parede, preso aos nossos próprios medos e inseguranças. Então a gente tem que, de alguma maneira, por mais que seja difícil, se desprender de ficar se pressionando para ter resultados em relação à nossa situação. A gente tem que se colocar de uma maneira aberta e livre e possível e passível de ser modificada. Então vamos tentar pensar sobre os nossos abismos, sobre os nossos medos e inseguranças, o que a gente pode contribuir hoje para a gente conseguir chegar a ser quem a gente quer ser. Para que a gente está aqui? A gente é o único representante do nosso sonho no mundo. Qual é o nosso sonho? E quem sou eu que está sonhando? Quem é você que me observa? Quem é você que me escuta? E por que você às vezes não se escuta ou porque às vezes você se escuta demais? Ok? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tenham uma ótima noite.